Olá! Hoje eu vou continuar com a conversa sobre lógica dedutiva e o que eram raciocínios válidos na visão do Aristóteles. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aí embaixo que vocês gostaram no final do vídeo. Se quiser deixar agora pode, mas vocês podem esperar para ver se gostaram ou não. Deixa comentários sobre o que vocês viram aqui, dúvidas, o que quer que seja. No vídeo anterior eu discuti com vocês algumas formas de raciocínio válido. Ou seja, que se a gente tiver um pressuposto no estilo sempre que A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro também. E eu sei que A é verdadeiro, eu tenho que concluir que B é verdadeiro, não sobra nenhuma dúvida. E eu mostrei para vocês também que se eu tiver, além de se A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro, eu também souber que B é falso, eu tenho que concluir que A é falso. Não teria outra forma. Senão, falha a minha regra inicial. Por outro lado, existem duas condições aí que a gente não discutiu. Essas condições são o que acontece se A for falso e o que acontece se B for verdadeiro. Será que isso também forma raciocínios válidos? Ou, na terminologia do Aristóteles, será que isso formam silogismos válidos? Formas de raciocínio corretas, que é o que ele chamava de silogismos? Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu sei que se A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro. O que acontece se A for falso? Se vocês repararem, a afirmação se A é verdadeiro, B é verdadeiro, então B tem que ser verdadeiro, não me diz nada sobre o caso que se A for falso. É o mesmo problema que lá atrás, no nosso primeiro ou segundo vídeo, a gente discutiu sobre aquele baralho que teria vogais de um lado e números do outro. Lembram? Ele tinha uma regra que era, sempre que eu tenho uma vogal de um lado, do outro lado tem que ser um número par. Então, se eu tiver uma vogal de um lado, o número do outro lado teria que ser par. Naquele caso, a gente queria verificar se essa regra é verdadeira. Ou seja, se a conclusão realmente seguisse a regra, tudo bem, ela estava verificada, não provada. Mas se eu chegasse a um caso em que a conclusão era falsa, alguma coisa tinha dado errado. E de fato, se eu tivesse uma consoante, a gente concluiu que a regra não diz nada sobre quando tem uma consoante. A regra diz sobre quando tem vogais. Ou seja, se é falso que a letra é uma vogal, não segue que do outro lado tenha que ser um número par ou ímpar. Como não segue nada, verificar a característica do número do outro lado não me diz se a regra é falsa ou verdadeira. Por outro lado, no caso em que, de fato, a letra era uma vogal, se a regra for verdadeira, eu tenho que ter um número par do outro lado. Então, verificar se eu tenho um número par do outro lado, se eu não tiver, isso mostra que tinha uma falha no meu raciocínio, não no meu silogismo. Se o silogismo é sempre verdadeiro, e nesse caso ele sempre dá um raciocínio verdadeiro, uma conclusão falsa significa que uma das premissas devia ser falsa. Então, ou a letra não é uma vogal, e eu estou vendo lá, a letra E é uma vogal. A outra possibilidade é que a regra de que sempre é uma vogal tem que ser um número par do outro lado seja falsa. Então, se eu observar um número ímpar do outro lado da carta E, eu provei que a regra é falsa. Porque a única forma de que isso aconteça é que a minha premissa está errada. Se o número de um lado da carta for par, o que a regra me diz? Se A for verdadeiro, B é verdadeiro. Nesse caso, o que acontece quando eu observo que B é verdadeiro? Se é uma vogal, é um número par. Eu observo um número par. Eu não posso concluir o que está do outro lado. Não tem nenhuma conclusão possível. Do outro lado, a letra poderia ser uma vogal, poderia ser uma consoante. Ou seja, esse conjunto não tem como me mostrar que a minha pressuposição inicial, que a minha premissa, teria que estar falsa. Porque eu não tenho um silogismo aí. É possível que quando B seja verdadeiro, A seja? Sim.
é necessário? Não, tudo que eu sei é que sempre que A é verdadeiro, B também é. Mas pode acontecer que A seja falso e B também seja verdadeiro. E pode ser que não. Ou seja, eu saber apenas que B é verdadeiro, a gente poderia discutir, e vamos mais pra frente, se isso não torna A mais plausível. Mas isso não prova que A é verdadeiro. E em lógica dedutiva, a gente está interessado em provas. Ou seja, se eu tiver a premissa de que sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, eu tenho 4 tipos de possíveis informações adicionais que eu posso dar para vocês sobre A e B e sobre se eles serem verdadeiro ou falsos. A verdadeiro, A falso, B verdadeiro, B falso. 4 posições. 2 dessas me geram raciocínios válidos, sim. Se A for verdadeiro, B tem que ser verdadeiro. E, se B for falso, A tem que ser falso. Por outro lado, A ser falso ou B ser verdadeiro não me levam a uma conclusão válida de um ponto de vista de lógica dedutiva. É o que a gente chama de falso silogismo. Se você tentar usar, você estaria cometendo um erro. Você não provou o que você achava que tinha provado. Isso é a essência da lógica como criada, da lógica dedutiva, como o Aristóteles a descreveu. Ele não ficou restrito à lógica dedutiva. Existem questões, e a gente vai precisar retornar a elas, que vão ser respondidas pelo que Aristóteles já chamava de lógica indutiva. O problema é que a lógica indutiva tem características bem diferentes e a gente vai voltar a ela mais para frente. A característica principal da lógica dedutiva é essa certeza das conclusões. Não é assim que historicamente era feita a diferença. Quando eu vou voltar a falar sobre lógica indutiva, eu vou até mencionar que existia antigamente uma descrição do que seria dedução e dedução que a gente não usa mais. A gente considera ela datada e tem uma preferência por definir esses termos de outra forma, que tem a ver com questões de parte e do todo. Não é mais como a gente usa os termos. Sendo uma questão de definição, a gente não vai poder dizer que está certo e que está errado, mas o uso atual é diferente. De qualquer forma, a gente ainda tem um tanto a falar sobre deduções, antes de voltar para essa questão da indução, mas para entender onde a gente vai, só para por que a gente vai precisar de alguma coisa, note que todas as conclusões que eu cheguei até agora, nesses meus exemplos, dependiam de aceitar as premissas. Então, eu aceito que todo homem é mortal? Isso é verdade ou não? Eu aceito que Sócrates é um homem? Isso é verdade ou não? Eu aceito que todos os cisnes são brancos? Isso é verdade ou não? Aceitar a conclusão como necessariamente verdade depende de eu aceitar as premissas. Isso certamente me põe a questão de como eu posso fazer para aceitar as premissas. Essa questão vai ser fundamental para a gente e eu vou retornar a ela. Mas antes de retornar a ela, tem um pouco mais que para a gente conversar sobre dedução e sobre o que significa e sobre o que a gente pode concluir e para tornar as coisas um pouquinho mais claras no próximo vídeo. Ok? Então, gente, por hoje era isso. Até mais. Inscrevam-se, gostem, comentem, divulguem. Obrigado.